Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos arrematar esse conteúdo de bases com essa última aula. Essa aula vai ser uma aula de resolução de exercícios para fixar esses conceitos de base. Então é fundamental que você tenha assistido a aula de bases 1 e bases 2 para que você entenda e consiga resolver esses exercícios. A ideia é que você vá pausando o vídeo, resolva o exercício e eu vou discutindo com vocês ponto a ponto. Beleza? Primeiro exercício, então, que nós temos da UEPG. Com relação às propriedades das bases de arrênios, é incorreto afirmar. Vamos lá. Base de arrênios. Lembra do conceito? Base de arrênios é toda substância que em solução aquosa vai se dissociar, gerando um cátion e um ânion, obrigatoriamente sendo o ânion OH-, o ânion de hidroxila. Beleza? Voltando para o exercício. A. O hidróxido de amônio é uma base não metálica bastante solúvel em água. Hidróxido de amônio, NH4OH, pessoal. NH4OH, hidróxido de amônio. Lembra lá, é uma base não metálica? Ela não é uma base metálica. Nitrogênio não é metal. Então, não é uma base não metálica, correto. Bastante solúvel em água? Sim, muito solúvel em água. Lembra que eu conversei com vocês? Que o hidróxido de amônio é uma base muito solúvel. Ela é fraca. Das bases solúveis, ela é fraca. Porém, ela é muito solúvel. Então, correto. B. Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação. Pessoal, metais alcalinos estão na família 1A da tabela periódica. Lembrou lá? Temos lítio, sódio, potássio, alguns exemplos. Eles formam monobases, correto. Por quê? Porque só tem um elétron na camada de valência, então vão se associar apenas com um íon de hidroxila. O cátion vai se associar com um íon de hidroxila. Com alto grau de dissociação. Sim, pessoal, lembra lá? Monobases possuem um alto grau de dissociação. Elas são extremamente solúveis e, consequentemente, elas são muito fortes. São bases muito fortes. Correto? Então, a B também está correta. C. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares por natureza. Pessoal, base de metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso, família 2A da tabela periódica. Ou seja, tem 2 elétrons na camada de valência, vai se associar com 2 hidroxilas. Bases de alcalino terroso, elas são fracas? Não. Nós temos bases fracas lá, mas nem todas são. O berílio e o magnésio são os 2 cátions bivalentes ali que vão formar, que vão estar contribuindo ali, tanto o berílio quanto o magnésio vão ser os elementos que vão gerar bases pouco solúveis, mais fracas. Porém ali, o restante do pessoal, tanto o cálcio quanto os outros componentes da família 2A da tabela periódica, eles não geram bases fracas, certo? Geram bases moderadas, não tão fortes, mas também não são bases fracas, certo? Então, a alternativa C é a alternativa incorreta, que é a proposta do exercício. É incorreto afirmar que as bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares por natureza. Não, nada a ver. Beleza? Continuando aqui só para continuar o raciocínio. Os hidróxidos de metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água? Correto, acabei de comentar com vocês, são pouco solúveis em água. E, por fim, uma base é tanto mais forte quanto maior for o seu grau de ionização. Correto. Quanto mais ela se dissociar, quanto mais ela se formar esses íons, mais forte é essa base. Beleza? Visto isso, próximo exercício. Nós temos aqui, ó, tijolinho de abóbora. É um doce clássico do interior brasileiro, feito com cal hidratada para dar consistência aos pequenos cubos de abóbora. A cal hidratada corresponde à substância hidróxido de cálcio. Com relação a ela, é correto afirmar que hidróxido de cálcio, pessoal, hidróxido de cálcio corresponde a uma base de arrênios de fórmula CaOH, corresponde a uma base de arrênios de fórmula CaOH2, corresponde a um ácido de arrênios de fórmula CaOH2, a base de arrênios de fórmula CaOH3. Vamos para o quadro. Hidróxido de cálcio. Cálcio, família 2A da tabela periódica. Lembrou? Família 2A vai ter o quê?
2 elétrons à valência, gerando então um cátion bivalente. OH aqui, ó, na hidroxila. Mais uma vez, a carga determina o coeficiente. Logo, isso aqui, como consequência, vai ser gerado o hidróxido de cálcio, que vai possuir essa fórmula molecular. Beleza? Então, você já sabe que é o CaOH2. É uma base de Arrhenius ou um ácido de Arrhenius? Pessoal, como a gente discutiu no último exercício, ácido de Arrhenius, vamos lembrar lá. Ácido de Arrhenius em meio aquoso vai liberar o íon H+, na solução. Ou gerar o íon hidrônio H3O+. Uma base de Arrhenius, ela vai liberar em solução aquosa o ânion hidroxila. Então, hidroxila, ânion, hidroxila, base de Arrhenius. Logo, é uma base de Arrhenius com fórmula CaOH, coxetinho 2. Então, a alternativa B de bola. Correto, pessoal? Então, um exercício super legal e fácil também. Próximo exercício aqui do Enem. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Opa! Apagou. Bora lá. Enem 2016. Nos anos de 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte do seu curso águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico, o H2SO4. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido de sódio, NaOH, e carbonato de sódio, Na2CO3, em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança seus dejetos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Certo? Análise Química Quantitativa, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 2012, adaptado. A explicação para o retorno da vida aquática desse rio é a diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Não, nada a ver essa parte ali. Nós tínhamos um rio que tinha um pH ácido, e isso impossibilitou a vida nele, porque tinha muito ácido sulfúrico ali que foi despejado nesse rio. E depois de um tempo que você começou a despejar hidróxido de sódio, carbonato de sódio, desculpa, esse rio começou a voltar a ter vida. Ou seja, aquele pH ácido ele começou a ser neutralizado por a base ali. Logo, então a alternativa A não. B. Precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. Não tem a precipitação do íon sulfato, não englobaria isso. C. Biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado. Não, também não. Não existe uma biodegradação do ácido sulfúrico nessa questão. E D. Diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Correto, pessoal. Diminuiu a acidez. Por quê? Porque você estava despejando agora uma base. Base com ácido, ela vai ser neutralizado, gerando água e sal. Mas esse é um breve spoiler, digamos assim, para as aulas, para a aula de sais que nós vamos ter no futuro. Mas assim, um ácido com uma base, eles reagem entre si formando água e sal. Ocorre uma neutralização do pH, certo? Então, alternativa D. Beleza? Próximo exercício aqui, também do Enem, só que 2015. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre da A. Absorção da umidade presente no ar atmosférico. B. Fusão do hidróxido pela troca do calor com o ambiente. C. Reação de impurezas do produto com o oxigênio do ar. D. Absorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. E. Reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Qual das 5 alternativas é a correta? Vamos lembrar lá de hidróxido de sódio. O que eu comentei com vocês que é uma característica muito importante dele, que é higroscópico, pessoal.
Ou seja, ele tem uma alta capacidade de absorver a umidade do ar. Então, o hidróxido de sódio ele possui essa característica, certo? Qual a alternativa mais correta? Alternativa A, absorção da umidade presente no ar atmosférico. Da umidade presente no ar atmosférico. Beleza? Também um exercício um pouco mais pontual, digamos assim, requerendo um conhecimento um pouco mais específico dessa questão do composto do hidróxido de sódio. Certo? Próximo exercício aqui da UDESC. Os ácidos e as bases são muito comuns em nosso cotidiano. A bateria de um automóvel contém ácido sulfúrico. O ácido muriátrico, usado para a limpeza de pisos e azulejos, contém o ácido clorídrico. O amoníaco, utilizado para a limpeza geral, contém hidróxido de amônio. E o hidróxido de magnésio encontra-se presente no leite de magnésia, usado para combater a acidez estomacal. As fórmulas químicas associadas aos compostos destacados presentes nos textos acima são respectivamente. Pessoal, vamos lá então. O texto ele fala sobre, vamos destacar aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização. Primeiro que ele fala, contém ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Beleza? O segundo que ele comenta, ácido clorídrico. Terceira substância, ele comenta do hidróxido de amônio. E por fim, hidróxido de magnésio, pessoal. Beleza? Ele aí pede para determinar a fórmula molecular ali de cada a fórmula química de cada um desses elementos. Ácido sulfúrico, vamos começar pelo primeiro lá. Ácido sulfúrico final. Na realidade, vamos olhar. Ácido sulfúrico, pelo sufixo dele, ico, não tem prefixo, mas o sufixo é ico. Então você vai se lembrar lá, lembra das aulas de ácido, de base. Lembra das aulas de ácido. Com o prefixo ico, é um hidrácido ou oxiácido? Oxiácido. Certo? Oxiácido. Com o prefixo ico, o NOx dele tem que estar em quê? O NOx dele tem que estar em torno de mais 5 ou mais 6. Lembrou? Então, ácido, você sabe que vai ser... Vou colocar em preto aqui para não confundir. Ácido, você sabe que vai ser H. Sulfúrico, sulfur, você vai ter o S. Ico, oxigênio porque é um oxiácido. Obrigatoriamente você, pessoal, vai ter que saber que o NOx do ácido sulfúrico, o NOx do enxofre tem que estar entre mais 5 ou mais 6 para ser isso, certo? Nós temos H2SO4, nós temos H2SO3 e H2S. H2S não é o caso porque a H2S é ácido sulfírico. Se você for verificar aqui, ó, H2SO4, eu vou colocar aqui H2SO3. Vou colocar os dois aqui para colocar o NOx dos dois. Qual que é o NOx do enxofre no primeiro momento? Aqui, ó, o NOx do enxofre aqui. Aqui vai ter menos 8, aqui mais 2, logo o NOx do enxofre aqui, ó, vai ser de mais 6. Aqui, menos 6, aqui mais 2, logo o NOx do enxofre aqui vai ser de mais 4. Correto? Logo, ácido sulfúrico vai ser essa primeira molécula. Porque aqui vai ser o ácido sulfuroso. Porque o NOx é mais 4. Lembrou? Então, primeira molécula, a gente já sabe que é ácido sulfúrico, é H2SO4. Segundo,
ácido clorídrico, final hídrico. Hídrico é sufixo de hidrácidos. Cloro é o elemento. Logo, então, se é um hidrácido, não tem oxigênio, então não precisa lembrar do NOx, é mais fácil. Então, ácido H, cloro hídrico, ácido clorídrico, HCl. Hidróxido de amônio, pessoal. Amônio, lembra lá o amônio? Amônio é uma base que não é formada por metais, NH4, com hidróxido, OH. Amônio, NH4, OH. E hidróxido de magnésio. Magnésio, pessoal, mais uma vez, cátion bivalente, logo. Opa, acho que vai cortar aqui, vou pôr lá embaixo isso aqui, pessoal. Hidróxido de magnésio, logo. Aliás, vou colocar os dois aqui embaixo para não confundir, porque aqui, ó, hidróxido de amônio, NH4, OH, amônio, hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio. Magnésio, cátion bivalente com o ânion da hidroxila. Mais uma vez, para não esquecer, a carga determina o coeficiente. Logo, H2. H2SO4, HCl, NH4OH, MgOH2. Qual que é a alternativa que contém todas essas moléculas de forma correta? Alternativa A, H2SO4, HCl, NH4OH, MgOH2. Beleza, pessoal? Visto isso, próximo exercício aqui que eu tenho. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Opa! Apagou. Beleza? Vamos lá. Mackenzie. Para o tratamento da gastrite, o médico prescreveu um medicamento que continha hidróxido de metal, da família do boro. A fórmula do hidróxido em questão é, dado os números atômicos: sódio, ferro, nitrogênio, hidrogênio, alumínio, cálcio e oxigênio. E aí nós temos ali os respectivos hidróxidos. Pessoal, então, determinar ele fala que está na família do boro, então você sabe que a família do boro vai possuir 3 elétrons camada de valência. Você pode fazer a distribuição eletrônica para encontrar qual desses elementos é o mais coerente. Primeira coisa, ele está falando que é o metal, então você já vai eliminar ali o nitrogênio. Nitrogênio é metal, elimina. Não vai fazer a distribuição também do oxigênio, não tem necessidade, nem do hidrogênio ali, certo? Então, fazendo a distribuição eletrônica do sódio, pessoal, do sódio você vai verificar que a distribuição eletrônica dele vai dar lá, vai terminar em S1, ele é da família 1A da tabela periódica, é a família dos metais alcalinos. Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, o ferro você vai ver que ele é um metal de transição, ele não é da família do boro. O alumínio, se você fazer a distribuição eletrônica, você vai verificar que ele possui uma valência com 3 elétrons, ele é da família do bóron, certo? E o cálcio, você verifica que ele é da família dos metais alcalinos terrosos, então vai ter 2 elétrons na valência. Visto isso, então, pessoal, o alumínio possui, vai terminar a distribuição eletrônica dele em P1, 3 elétrons na valência. Você sabe, então, que o alumínio mais 3 com a hidroxila. A carga determina o coeficiente. Então, alumínio OH3. Alternativa C, D, correto. Por fim, um último exercício aqui da PUC, no Rio Grande do Sul. 3 amostras líquidas identificadas pelas letras ABC foram testadas por meio de indicadores ácido-base. Os resultados são apresentados no quadro a seguir. Então nós temos aqui, ó, o verde de metilo, o vermelho de fenol, fenolftaleína, mostrando as faixas de pH de cada uma delas e como cada amostra se comportou em cada uma delas. Pode ver que no verde de metila, na qual ele vai mostrar que um pH muito ácido vai ter uma cor amarela, pH acima de 1,8 cor azul,
tanto no fenol quanto na fenolftaleína, ele apresentou cor vermelha, sendo que a fenolftaleína falou que o pH 10 é vermelho, logo então você já sabe que a substância A é muito básica, certo? Por conclusão. B, no primeiro verde metila já apresentou uma cor amarela, ou seja, um pH muito ácido. Aqui no vermelho fenol também amarelo e na fenolftaleína incolor, ou seja, pelo primeiro indicador pH você já sabe que a substância B é muito ácida. E a substância C, pessoal, você verifica que no verde metila teve uma cor azul, então um pH superior a 1,8. Do vermelho de fenol apresentou uma cor laranja, ou seja, um intermediário entre amarelo e vermelho. E na cor vermelha apresentou-se incolor porque é inferior a 8,2. Então, um laranja, que é um intermediário entre amarelo e vermelho, a gente pode dizer que está um pH neutro ali de 7 e pouquinho, certo? Então, visto isso, a análise dos resultados permite concluir que as amostras A, B e C são respectivamente vinagre, amoníaco e shampoo neutro. Não, aqui é base, ácido, ó. A é básico, B, C. O que a gente determinou aqui, a gente viu que A é base, B é base, ou tem um pH básico, na realidade, melhor falar base, tem um pH básico, certo? B tem um pH ácido e C tem um pH neutro, certo? A, vinagre. Não, vinagre é um ácido, não vai ter um pH básico, pula fora. B, temos água de cal, opa, pH básico, concordo. Vinagre, pH ácido, concordo. Leite de magnésio, pH neutro? Não, leite de magnésio é pH básico também, então não. Pula fora, descarta. C, leite de magnésio, opa, pH básico, correto. Ácido muriátrico, opa, tá certo, ácido, tem um pH ácido. E soro caseiro, aquele lá, água, sal, açúcar, tem um pH neutro, pessoal. Logo, a resposta correta é a resposta C. Beleza? Pessoal, com isso a gente encerra essa parte de bases. Fiquem atentos nas próximas aulas que a gente vai discutir sobre sais e óxidos, certo? Um grande abraço, professor André. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!